Boa noite a todos e todas. É com alegria que a gente se encontra mais um final de tarde de quarta-feira para dar continuidade às atividades da 10ª edição do nosso curso de Neurociência aplicada à educação, organizado pelo programa Pop Neuro aqui na Universidade Federal do Pampa, contando com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Unipampa, da Sociedade Brasileira de Fisiologia e a parceria do grupo de pesquisa em neuromecânica aplicada para a gente conseguir oportunizar também a transmissão ao vivo pelo YouTube e a disponibilização das aulas posteriormente. Na noite de hoje, a gente tem conosco a professora Daniela Barros. É um grande prazer receber a Dani aqui conosco hoje. Ela tem uma grande trajetória dentro da neurociência aplicada à educação. Ao longo da sua carreira, promoveu eventos nessa temática, projetos de extensão e divulgação científica, né, dentro do projeto Neuroeduca. Então, vem trabalhando também na formação de professores nessa área, né, Dani? A Daniela era professora da Universidade do Rio Grande, né, Universidade Federal de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, e atualmente segue trabalhando em cursos de formação de professores. Então, a gente agradece muito, Dani, a tua parceria. Não é a primeira vez que tu participa em ações do programa Pop Neuro, e é um grande prazer tê-la conosco aqui nessa noite. Eu já vou passar a palavra para ti iniciar a tua aula e deixo aberto para quem está participando conosco, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, né, para fazer os seus comentários, os seus questionamentos no chat. E ao final a gente vai ter uns minutos para trazer essas questões para discussão aqui junto com a Dani. Ótimo. Obrigada, eu que te agradeço aí mais uma vez a oportunidade da gente estar juntos, né? Estamos juntos trabalhando e fazendo o que a gente tem paixão, que é a docência, que é a aproximação da academia com o ensino básico. Eu comecei nessa interface em 2009 e continuo. E a ideia hoje, então, segundo aquilo que a Pamela, né, comentou, convidou, é a gente conversar um pouco sobre a questão de neuroplasticidade, e por que é importante saber isso, o que isso tem a ver com a minha sala de aula. Né? Então, essa é a ideia principal. Então, eu acho que por questão de logística, vocês vão, de repente tem uma dúvida, vai anotando ali a pergunta, faz um chat, que aí no finalzinho a gente reserva um tempinho para essa questão, né, para ficar dentro do tempo também. Mas sinto-se super à vontade, assim, eu vou tentar fazer aquela questão assim, estou com uma sala com vocês na minha volta. Né? Então, eu vou compartilhar a tela, porque as imagens ajudam na compreensão. Vocês me dizem se está tudo certo? Tá, né? Tudo Outra certo. coisa, alguém me dá um toque aí. Então, meu nome é Daniela Barros, como a Pamela já falou, né? Eu faço parte daquela rede de ciência para a educação, que deu o professor Roberto Lente na aula anterior. Ele é o coordenador da rede. Eu estava naquela fotinho ali que ele mostrou, que quase não dava para se ver, né? Mas naquele primeiro grupinho, né, que fundou a rede, eu estava ali e continuo ali. Então, e parabenizar, na verdade, né? Eu sei que tem sempre assim essa questão, não é perder tempo, mas é que quando a gente tem uma trajetória, né, assim como a Pamela, o pessoal da Unipampa, todo esse grupo que está aí, eu não consigo ver as carinhas de vocês, mas são os professores, vocês são a força da gente e o motivo da gente existir, então, a 10ª edição do curso, então, é um curso que já está consolidado, né? Então, realmente parabenizar, porque a gente que trabalha na academia, né, com certeza é um prazer, porém também temos os nossos percalços, né? E acreditar nisso faz a diferença. Então, a gente veio falar desse nosso personagem hoje, né? Que é o cérebro. Então, o cérebro, talvez uma definição muito, muito, muito simplista, seria assim, um sistema elétrico e químico. Está errado? Não, não está errado, mas só que ele é muito mais do que isso, mas talvez assim, na simplicidade biológica, ele funciona com eletricidade e com química. E a partir daí, né, ele praticamente nos rege, né, os nossos pensamentos, as nossas habilidades,
a nossa capacidade de modificar comportamentos, tudo gira aí. Claro que, obviamente, ele não trabalha sozinho, a gente sabe disso, mas hoje esse momento aqui é para a gente conversar sobre o cérebro. Então, a ideia é a gente compreender um pouquinho como é que esse cérebro funciona. Já foi dado assim, uma prévia para vocês, tanto no Roberto como a Marita, elas já falaram um pouco da questão do funcionamento do cérebro. Eu trouxe 2 personagens aqui, eu assisti às aulas deles, e a gente conversou também. Então, 2 personagens aqui que já apareceram nas falas, né? Que é o Golgi e o Ramon Cajal. Um italiano, né, com esse bigode que está extremamente atual hoje, não sei se vem meu mouse, e o Ramon Cajal, espanhol. Então, eles, na verdade, complementaram os seus saberes, né? Quem descobriu a coloração do neurônio a partir do sais de prata foi o Golgi, porque é uma célula difícil de ser corada, porque tem muita gordura na bainha de mielina. Só que ele acreditava que o cérebro era uma célula só, tipo um tubo, assim, né? Com vários núcleos que se intercomunicavam. E o Cajal aprendeu a coloração e, através do uso da microscopia, muito simples, muito simples para a época, quer dizer, para a época era o máximo que se tinha, para hoje, extremamente simples, monocular. Ele intuiu, porque ele não conseguiu ver que os neurônios não eram separados, né? Porém, ele intuiu uma questão diferente, que os neurônios são células independentes que se comunicam, que tem um pequeno espaço entre eles. E isso, depois, ao longo do tempo, foi visto que era assim mesmo. A questão, assim, eu gosto um pouquinho de história, porque a história nos remete, né, como é que a ciência avança. Então, isso foi no final do 1800, início de 1900. Eles eram, assim, vamos falar uma palavra talvez, inimigos, no sentido científico, porque eles pensavam completamente diferente. O Cajal usou a técnica do Golgi para trazer uma outra inferência bem ao contrário. E, curiosamente, eles compartilharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1906, né, por ter descoberto uma coloração para a célula nervosa, e o outro por intuir, né, como que seria a anatomofisiologia dessas células. E a partir daí, então, a gente, né, vem estudando toda essa questão de neurônio e neuroplasticidade, que é onde a gente quer chegar, e depois chegar até o nosso aluno em sala de aula. Então, esse cérebro, né, já foi dito nas outras aulas, mas, enfim, o fato da gente rememorar, né, auxilia a gente consolidar esse conhecimento. Ele é um órgão, né, que, em termos de neurônio, ele tem mais ou menos, aproximadamente, 86 bilhões de neurônios. Né? Isso, claro, é uma conta aproximada, mas com uma boa precisão. E, além dos neurônios, tem um outro grupo de células, que são as células da glia, que são bem mais numerosas que neurônios, que compõem esse órgão aí, que pesa em torno de 1,3 kg a 1,5 kg, e que faz toda a nossa regência, né? Como a gente estava vendo. E esses 86 bilhões de neurônios que se comunicam entre si e que fazem muitas comunicações entre si, né? Chegando até 10 mil pontos. Né? Então, a gente passa, em termos de pontos de comunicação, para a casa dos trilhões. Como é que isso se organiza? Né? Então, como é que esse cérebro se organiza? Na verdade, esses neurônios eles se organizam em redes neurais. Redes, como se fosse, bom, eu sou de uma cidade litorânea de Rio Grande, né? Como se fossem redes, por exemplo, rede de pescador, uma rede de vôlei, enfim, em redes, em feixes de neurônios, que se organizam e se comunicam e vão ali, então, o quê? Processando informações e se intercomunicando, e aí também tem toda a questão de estruturas relacionadas com emoção, que dão um colorido para a informação, mas ainda de uma forma um pouco simples, é assim que o cérebro funciona. Então, aqui, isso aqui é um desenho, obviamente, né, no detalhe, seria um neurônio com várias ramificações. Então, essa parte mais alongada do neurônio, o axônio do neurônio, que, então, pode se comunicar com muitos outros neurônios. Né? Essa parte um pouquinho mais globular, assim, onde tem o núcleo do neurônio, onde tem toda uma maquinária de produção de proteínas. Por que eu estou falando isso? Porque isso é extremamente importante no processo de neuroplasticidade. Bom, aí eu falei no início, assim, naquele primeiro
cérebro ali, né, girando, que, de uma forma muito simples, o cérebro é um sistema elétrico e químico. Realmente, assim, então, se vocês estão me ouvindo, estão me vendo, né, vocês estão recebendo estímulos visuais, auditivos, né, e talvez outros estejam, sei lá, tocando em alguma coisa, né, o aroma da sala onde vocês estão. Então, nós somos seres multissensoriais e processamos muitos estímulos simultaneamente, temos essa capacidade. Só que esses estímulos, na verdade, por exemplo, a visão, a luz, a audição, enfim, esses estímulos são transformados em estímulos elétricos, né? Então, o som faz vibrar uma série de ossinhos, depois, né, os cílios aí, e acaba se transformando em um estímulo elétrico, no nervo auditivo, e chega lá numa área cortical que processa o som, e a gente reconhece o som, e reconhece os fonemas, e consegue depois, ativando uma outra área, fazer um significado para aquilo que a gente está ouvindo, né? A mesma coisa com os outros sistemas, sistema visual. Então, esses impulsos e, digamos assim, estímulos que a gente recebe do meio externo, eles, em última análise, são transformados em impulsos elétricos e viajam ao longo dos axônios até se comunicar, então, com outros neurônios. Então, isso aqui é no detalhe aumentado, o quê? 2 neurônios se comunicando, né? Então, a sinapse de um aqui e de outro aqui, né? Então, eles não chegam a se tocar. Tem um pequeno espaço, né, numa ordem de nanômetro, né? Um nanômetro é 1 metro na 10 na menos 9, assim, é um espaço bem pequeno, é de 20 a 30 nanômetros. Só que quando há a ativação desses neurônios, esses neurônios, quando chegam nesse finzinho aqui, né, liberam substâncias químicas que são chamadas de neurotransmissores. Certamente vocês já ouviram falar nos neurotransmissores em tantas outras aulas e nos cards do Pop Neuro, enfim. E aí vocês conhecem a serotonina, a dopamina, não sei se já ouviram falar no glutamato, provavelmente sim, que é extremamente importante para neuroplasticidade, histamina e tantos outros. E aí esses neurotransmissores, o que acontece com eles? Eles vão ter locais específicos onde eles vão se ligar nesse outro neurônio aqui e vão, então, levar para frente essa mensagem. Aí esse outro neurônio aqui vai, então, se ativar e assim por diante. Claro, isso aqui eu estou colocando no detalhe como se fosse 2 neurônios. Só que vamos pensar que a gente está falando em 86 bilhões de neurônios e muitos pontos de comunicação. Então, só para a gente ficar um pouquinho mais fácil de entender. E aqui é uma animação, né, mostrando, então, quando esse neurônio é ativado por algum estímulo, pode ser visual, auditivo, tátil, olfativo, o que acontece? Esses neurotransmissores, eles são embalados, né, nessas vesículazinhas, e eles ficam ali perto, né, da membrana. Quando tem esse estímulo elétrico, tem uma série de... É um sistema, né, muito bem organizado, que aproxima, então, essas vesículas da membrana, e esses neurotransmissores são liberados nesse espaço aqui. E eles ligam exatamente em receptores, né, que são específicos para eles. Aí, uma vez que ele ligou ali, esse receptor vai sofrer uma mudança de conformação. Vamos pensar que tudo é proteína, que tudo tem uma certa fluidez, nada é rígido. E aí, acontece que os outros neurônios, então, vão se ativando. Ativando o quê? Essa rede neural. Então, dá para... O que é uma rede neural ativada, Dani? O que tu está falando disso? Bom, eu recebi um estímulo visual importante, né? E aí, a rede de neurônios que leva essa informação, através de um gerenciamento, que é aqui na frente, o córtex pré-frontal, julgar isso aqui é importante. Então, essa rede vai se manter ativada. Uma rede ativada, eu gosto de fazer um exemplo, é tipo, por exemplo, um texto em Word, né? E determinadas partes do texto, né, a gente coloca negrito. Quando a gente coloca negrito, essas letras ficam mais fortes, né? Então, uma rede ativada seria essa rede que está em negrito. E o que tem essa rede ativada? Ela contém uma informação. Tá? Ela contém uma informação. Então, é assim que a gente vai formando as memórias, é assim que o aprendizado vai acontecendo. Então, estou lá na sala de aula com o meu aluno, e, bom, estou
pensei numa aula bem legal, aproximando a matéria que eu estou abordando com o cotidiano, e o aluno está interessado, enfim. E aí, o que acontece? Redes neurais estão se ativando, tanto em nós, professores, como nos alunos. Lembram que o Roberto Lente mostrou um experimento que aquele pessoal da UFABC fez, que em algum momento ali com a professora e com a menina, chega até uma sincronização, né? Então, mais ou menos isso que acontece. Bom, isso aqui é um desenho, obviamente, né? Já está muito bem mapeado que áreas do cérebro são responsáveis por determinada ação ou atividade. Então, por exemplo, eu disse para você, se eu recebo um estímulo auditivo, ele vai ser processado aqui nesse córtex auditivo, né? E aí eu vou ouvir, então, uma palavra, daí essa outra região, a área de Broca, responsável pela formação de palavras, mas tem uma outra região, que é essa região aqui, a área de Wernicke, que é responsável pela compreensão da palavra. Eu posso ouvir a palavra, mas se eu tiver, por exemplo, uma lesão nessa região aqui, eu não vou conseguir significar aquela palavra. Então, assim, só para dar alguns exemplos. A visão, por exemplo, é processada nessa região bem posterior, aqui atrás, tá? Aqui, a área motora, a área somatosensorial, né, de sensações, coordenadas espaciais do corpo, a questão da propriocepção, por exemplo. Eu posso fechar os olhos e me virar para a esquerda, e o meu cérebro consegue fazer essa leitura. Mesmo de olhos fechados, ele sabe que eu me virei para a esquerda, né? Então, a propriocepção. Essa região aqui na frente, fica aqui, é chamada de córtex pré-frontal, que é a última que amadurece, né? Então, entre a infância e o final da adolescência, início do adulto jovem, ainda ela não está completamente amadurecida. E é uma região onde a gente processa o planejamento, a tomada de decisão, o julgamento, isso aqui é interessante ou não fazer, controle de impulso. Então, na infância e na adolescência, ela ainda está em fase de maturação. Então, certos comportamentos são compreensíveis, mas não quer dizer que com isso tudo pode ser feito, né? Então, só para que a gente possa, talvez, dar uma retomada. Bom, eu estava falando no início aqui, logo que eu entrei aqui na sala do Zoom, estava praticamente só eu e a Pamela. Disse, olha, Pamela, eu vou falar um pouquinho sobre memória, porque é quase impossível falar de neuroplasticidade e aprendizagem não falar de memória, né? Tanto eu como a Pamela, como a Renata, a gente teve um privilégio nas nossas vidas, que foi né, estudar memória com um mestre, né, nosso querido Ivan Esquerdo. Então, com certeza, né, dentro de cada uma de nós tem essa afinidade por esse tema. Então, bom, como é que se processa a memória? Então, de novo, se a gente fosse fazer uma definição muito simples de memória, né, é estabilização de redes neurais. Eu venho falando aí desde o início da minha fala, que os neurônios, né, eles se comportam e funcionam na forma de redes neurais. O que é a memória? É uma estabilização da rede neural. O que é a estabilização? É o fortalecimento, é aquela rede que ficou em negrito, digamos assim. Então, quando aquela rede, aquela ou aquelas, realmente são aquelas, né, são ativadas, e elas permanecem ativadas por mais tempo, o que acontece? Existe uma série de mecanismos, né, neuroquímicos, que a gente vai ver na sequência aqui, que permitem que essa rede fique ativada por muito tempo. E aí, claro, dependendo do conteúdo emocional no qual essa informação, nessa vivência contém, é carregado em conteúdo emocional, aquelas memórias tendem a ficar por mais tempo, né? Se a gente fizesse, eu geralmente faço isso, é claro, eu estou vendo, praticamente não estou vendo vocês, né? Isso é desagradável para quem dá aula, né? Mas, de qualquer forma, se a gente pudesse, vamos fazer um pequeno exercício, dou 5 segundos para vocês, para que vocês se lembrem, isso aqui está valendo, de algum fato bacana, legal, que tenha acontecido na escola, quando vocês eram crianças, estavam fazendo lá um ensino fundamental. Então, vamos lá, 5 segundos. Estou contando. Vocês lembraram? Provavelmente lembraram, né? Acredito que aqui todo mundo tenha
pelo menos 20 anos, né? Pelo menos 20 anos. Então, assim, essa memória está lá há, no mínimo, 15 anos. Então, o que que fez essa memória ficar 15, 20, 30 ou mais tempo, né, armazenada? Eu fiz um exercício, fiz propositalmente, vamos lembrar de alguma coisa bacana, né? Para que também a gente não fique mexendo naquelas mazelas, mas, enfim, tá lá, né? Tá lá porque ficou numa rede estabilizada. Bom, como é que acontece isso? Então, vamos pensar no nosso aluno em sala de aula. Então, a gente está lá, né, conversando, né, aprendendo junto com eles alguma coisa legal, alguma coisa nova, né? Então, eles estão adquirindo aquele conhecimento, né? Só que, no fato de adquirir, ter contato, né, brevemente com determinado conhecimento, não quer dizer que as redes sejam ativadas por muito tempo. Esse processo de neuroplasticidade, ele demora um pouquinho para acontecer. Por quê? Porque ele é um processo complexo, né? Então, nas primeiras horas depois que a gente aprende algo, existe toda uma modificação, né, em termos de neurônio, né, a neuroquímica dos neurônios, que vão permitir uma modificação tanto na forma dos neurônios, como na função dos neurônios, que vão consolidar essa informação, esse aprendizado. E aí, isso demora mais ou menos em torno de 6 horas. Aí tá, essa memória é retida e ela fica lá para, em algum momento, eu chamá-la de volta, né? Chamá-la de volta, vou precisar daquele conhecimento, enfim. Às vezes a gente acha que, para que serve isso? Não serve para nada, mas em algum momento vai servir, né? Porque a gente vai fazer associação de um determinado aprendizado com outro e vai ser capaz de fazer o quê? Resolução de problemas, não só problemas matemáticos, né? Sair de situações, a partir de ser criativo. Hoje, o que mais se fala, eu tenho me aproximado também de alguns cursos da questão corporativa, né? Que tipo de profissional a gente quer? O mercado quer? Pessoas que sejam criativas, né? Podem até não saber tanto, mas têm uma capacidade de criar. E a gente cria a nossa capacidade de criatividade, ela é diretamente proporcional ao repertório que a gente tem. Então, quanto mais, não é questão de ficar decorando e ser um baú de informação, não é isso. Mas é o quê? Processar essas informações e conectar as informações para quê? Para que esse processo criativo seja mais rico. Bom, então aqui eu tenho memória de trabalho, né? Não vou me aprofundar tanto, que é essa memória mais rápida, mais online, que é aquela, a Marita falou sobre isso, né? Então, eu estou falando com vocês provavelmente não lembram das últimas 10 palavras que eu falei, e não tem problema, mas vocês, é o tempo suficiente para ir acompanhando o raciocínio aqui da aula. Na memória de trabalho, eu tenho memória de curta duração e a memória de longa. A de curta, ela não traz modificações tão importantes no cérebro, mas é extremamente importante. Por exemplo, se eu estaciono meu carro e não sei depois onde eu deixei, e volto 1 hora depois, eu não vou achar meu carro. Então, ele é muito importante para quê? Para eu me gerenciar, né? A de longa, ela vai ficar, essa memória, esse aprendizado, esse conhecimento vai ficar armazenado por mais tempo. A partir de 24 horas, por aí, ou menos um pouco, a gente já considera de longa, né? De longa duração. Tudo bem, ela pode ser uma de longa duração que não dure tanto tempo. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. O que vocês almoçaram há 5 dias atrás? Provavelmente vocês não lembram. A não ser que tenha sido um almoço de festa, um almoço mais especial, ou, infelizmente, que o almoço gerou algum desconforto, né, gástrico. Senão vocês não vão lembrar. Por quê? Porque a gente não precisa lembrar. Talvez se eu perguntar para vocês o que vocês almoçaram ontem, talvez uns nem se lembrem, outros vão se lembrar. E daqui a pouco não vão se lembrar. Por quê? Porque o fato de esquecer coisas é extremamente importante também. A gente não precisa ser um repositório de informações. Essa memória de longa duração também, ela pode durar muito. A gente fez um pequeno exercício, um breve exercício, de tentar buscar, né, informações lá quando a gente era criança, e algumas coisas estão lá, né? E que bom que estão, porque isso nos faz seres diferentes e únicos, né? E aí, então, depois a gente vai precisar da memória de trabalho de novo para evocar essa memória de longa duração. Então, assim, de uma forma muito breve, é assim que funciona. Então, eu estou em uma sala de aula, eu vou
abordar um conteúdo novo, por exemplo, esses alunos e eu também, né, vou consolidar essa memória. Quanto mais, digamos assim, práticas, existem, sobretudo, algumas práticas bastante estudadas com a questão da ciência da aprendizagem, a gente puder utilizar para consolidar essa memória, melhor, né? Eu vou falar brevemente no final da minha fala. E aí, outras coisas também que são bastante importantes é a questão do sono. Já tem muitos trabalhos, sobretudo do grupo do Siddhartha, né? Fica no Rio Grande do Norte, Natal, mostrando que uma soneca, depois de um estudo, ela é extremamente importante e realmente dá resultados muito positivos na consolidação do aprendizado. Bom, toda essa questão do aprendizado, da memória, gente, ela sofre influência e muita, né, da questão emocional. E isso aqui é uma forma de traduzir a sala de aula, né? Então, a gente tem alunos que estão bem, tem alunos que estão tristes, tem alunos que estão bravos, tem alunos que estão com sono, tem alunos que estão apaixonados. Esse é o nosso cenário de sala de aula, o nosso ambiente, o nosso contexto de sala de aula. Seja se for criança, né, adolescente, jovem adulto, adulto, a gente está sempre imerso num cenário emocional, que ele pode ser ameno, né? Ou ele pode ser mais intenso, às vezes, né? Por vivências que cada um estiver passando. Então, esse processo de aprendizado, ele não vai ser igual, ele vai ser diferente para cada um. Dependendo, então, do contexto emocional, dependendo das habilidades das pessoas. Então, aqui eu trago uma questão, eu também como docente, que é a questão do docente trabalhar a questão da frustração. Porque às vezes a gente dá o nosso máximo e, puxa, parece que eles não aprenderam, parece que... E não tem nada errado, né? Tem talvez buscar talvez uma forma de chegar em alguns alunos que a gente não está conseguindo, mas é quase assim um trabalho tu a tu, né? E nem sempre a gente consegue isso, né? Então, bom, tudo bem, mas eu dei o melhor que eu podia, né? Esse é um desenho também bem clássico, né? Então, onde é que se processa, sobretudo, essa questão da entrada da informação? Então, assim, vem dos estímulos externos, auditivos, visuais, táteis, né? Que mais? Olfativos, paladar. E aí, tudo isso, então, é transformado né, em impulso elétrico, mas tem algumas estruturas, sobretudo o hipocampo, né? Que ele é extremamente importante para o processo de formação de memória. Então, a gente sabe que lesões importantes no hipocampo, né, fazem com que o indivíduo não consiga mais memorizar. Ok, pode ser que se ele tiver memórias mais antigas, estão lá e ele consegue evocar, mas formar novas não. Tem um caso clássico do HM, né, tem até nos cards ali do Pop Neuro, que foi feito, enfim, uma cirurgia por uma situação na área de saúde e ele não conseguia mais lembrar. Então, essa estrutura aqui é o hipocampo, e aqui é a amígdala, que é uma estrutura que é uma gerenciadora de emoções. De medo, sim, mas hoje, e cada vez mais, se sabe que o papel da amígdala não é só relacionado à questão de medo e emoções, vamos chamar assim, negativas, né? Ela coordena também outras. Bom, esse slide aqui, ele é clássico, quando a gente quer falar de plasticidade. Então, lembram lá aqueles dois neurônios com os neurotransmissores? Vamos fazer de conta que são aqueles ali, né? E eles receberam, né, estímulos que o pré-frontal julgou importante e essa rede neural foi ativada. O que eu chamo a atenção aqui, gente? Eu chamo a atenção na questão temporal. Aqui eu estou em milissegundos, então dividindo um segundo por 1000. Aqui eu estou em segundos, aqui eu estou em minutos e aqui eu estou em horas. Então, milissegundos, os estímulos, e isso aqui representa um estímulo elétrico, tá? Um potencial de ação. Então, esse neurônio foi despolarizado, o que aconteceu? Liberação de neurotransmissores, e aquele segundo neurônio aqui, então, tinha os encaixes lá, os receptores para os neurotransmissores, e foi ativado, né? Então, gerou o que? Um potencial de ação nesse segundo neurônio. Isso, de uma forma muito breve. Esse neurônio continuou sendo ativado. Então, no tempo de segundos, já houve o quê? Ativação de canais iônicos,
e modificações, né, em termos de neuroquímica deste segundo neurônio. Se a gente passar para minutos depois, o que acontece? Esse segundo neurônio aqui, ele já conseguiu, né, fazer uma ativação lá no núcleo, né, e o núcleo gerencia o quê? A produção, a síntese de proteínas. E aí já foi produzido proteína suficiente para fazer o quê? Um outro bracinho aqui, que seria um outro ponto de ligação, uma outra sinapse aqui. Só que ela ainda não está funcional. Ela está só o esqueleto dela, né? O citoesqueleto. E daqui a pouco, em questão de algumas horas, eu já tenho 2 pontos, né, completamente funcionais para fazer contato com o neurônio. Então, se aqui eu tinha 1, aqui agora eu tenho 2. Então, é aquele texto, né, que se transformou agora em negrito. Então, essa rede, que aqui eu estou só com 2, né, mas vamos pensar que é uma rede de neurônios que está bem ativada e ela contém ali uma informação, né, que a gente com certeza vai fazer ativação de outras redes e depois, então, vai elaborar ainda melhor essa informação, esse conhecimento. Então, isso, gente, seria o quê? A tal da neuroplasticidade. Plástico por quê, gente? Porque é muito maleável, ele muda muito. Então, eu gosto de sempre fazer uma possível brincadeira imaginária, né? Então, se antes de entrar aqui na sala do Zoom, a gente, antes de dar o clique ali, a gente fizesse um escaneamento do nosso cérebro, seria digamos assim, uma imagem. Se agora, depois das 20 horas, ali, quando acabar as aulas, e a gente pudesse fazer um novo escaneamento e fazer uma sobreposição, já não seria igual. Então, a gente já fez neuroplasticidade, está fazendo. Tá? Então, por isso plástico é extremamente maleável, né? E ele vai se modificando a cada momento. As sinapses que não estão sendo muito usadas, com informações que não são mais pertinentes, elas vão desaparecer, né? Não é o neurônio desaparecer. Sim, o neurônio desaparece com morte neuronal, né? Mas não é o neurônio que, de modo geral, desaparece. É a sinapse. Por quê? Porque não estou precisando mais daquilo. E ela vai ficar pronta, então, para receber uma outra informação e, de novo, fazer um outro processo de neuroplasticidade. Isso aqui é uma foto, né? Então, de uma criança. Isso aqui que são as camadas celulares, né, no córtex. Eu tenho um neonato, né? Então um bebê recém-nascido, que já está lá praticamente com seus 86 bilhões de neurônios, não, um pouco menos, ele vai ainda ganhando neurônios nos primeiros meses ali. Depois de 6 meses, olha como é que estão as redes neurais. Né? Então, pensa um bebê quando nasce e um bebê com 6 meses. Ele já está completamente fazendo, né, interagindo, né, rindo, brincando, colocando coisas na boca, né, encontrando o seu corpo, né, olhando suas mãozinhas, enfim. Então, olha só, o que já aconteceu, né, de redes neurais que contém o quê? Informações. Né? Daqui a pouco ele já 6 meses provavelmente assenta, e tantas, interage com as pessoas. Aqui é uma foto, né, de uma criança de 2 anos. Reparem como é diferente. Uma criança de 2 anos caminha, fala, interage, briga, já se impõe, né? Já sabe o que é. Então, primeiro que a gente não sabe, não nasce uma tábua rasa, a gente já nasce, né? Não é um quadro branco. Porém, essas redes neurais vão sendo elaboradas ao longo da vida. Em alguns momentos, né, existe uma poda nessas redes neurais. Para quê? Para que novas redes neurais se formem. Assim como a gente poda as árvores, né? Na adolescência é um momento crítico de poda, por exemplo. Por quê? Porque o indivíduo está deixando de ser criança e está passando pela adolescência para buscar adultez. Então, muitas daquelas redes neurais que tinham informações da infância, não memórias, mas outras informações, se perdem. Um outro momento de perda também é por aqui, antes um pouquinho, né? Um ano e pouco. Quando a criança começa a caminhar. Porque antes a criança tem, digamos assim, a visão espacial de mundo é como ela se em 4, né? Gatinha, enfim, ou rasteja pelo chão. Daqui a pouco ela começa a caminhar e o mundo começa a ter outra imagem, ela é bípede. Então, muitas daquelas redes neurais que armazenavam informações quando ela gatinhava, não precisa mais. Então, existe uma poda funcional, uma poda fisiológica, que precisa existir.
E aqui também são fotos de um experimento mostrando a questão da plasticidade. Então, aqui, um neurônio, né? Antes de sofrer de um animal, antes de sofrer uma certa estimulação, né? Depois houve uma estimulação elétrica, um processo de eletrofisiologia, né, que seria o ponto da estimulação, e esse neurônio, né, ele ficou ativado muito tempo. Isso aqui é a linha de base, e aqui mostrando uma ativação. Tá? E aqui mostrando o quê? O processo de neuroplasticidade. E aqui a gente vê, na fotos de microscopia, o quê? Esses brotamentos aqui, ó. 30 minutos depois, 60 minutos, os brotamentos estão mais robustos, e 22 horas depois estão mais robustos ainda. Tá? Então, o que são esses brotamentos? Eles contêm o quê? Informações, né? E aqui então, o grupo que passou por um tipo de aprendizado, então, muitos brotamentos, e um grupo controle que não foi submetido a determinado tipo de aprendizado nesse experimento. Tá? Então, assim, vamos trazer para a nossa sala de aula. Esse é um experimento clássico de 1960, né, do Benet. O que ele fez? Né? E isso teve uma mudança bem importante, assim, a questão translacional que o Roberto falava, né? Então, uma mudança bem importante nas salas de aula. Então, ele pegou dois grupos de ratinhos, um grupo ele colocou em caixas, né, dava comida, água, né, eles não passavam fome nem sede. E o outro grupo ele colocou numa caixinha, né, além de comida e água, colocou tipo um parque de diversões, ali, rodinha, escadinha, tubinho. E depois, né, então os animais foram sacrificados e foi feita a microscopia do cérebro. Então, os animais que estavam na caixa padrão, eles tinham um neurônio com muito pouco brotamento. Né? Já os animais que tinham sido colocados na caixa que a gente chama de enriquecimento ambiental, né, eles tinham ramificações muito maiores, né, muito mais protuberantes nos neurônios. Então, isso foi uma questão bem decisiva para mostrar assim, que um ambiente enriquecido, ou seja, um ambiente com mais estímulo, né, realmente aumenta, né, privilegia o processo de neuroplasticidade. E a partir daí, então, aquelas salas de aula que, sei lá, 50, 60 anos atrás, eram austeras, escuras, as classes de madeira, né, as paredes escuras, elas passaram a ser salas de aulas interativas, né, coloridas, com várias texturas e assim por diante. Claro que qual é o perigo que a gente corre? Né? De um excesso de estimulação. Esse é o perigo que a gente corre, mas ok, então como é que a gente vai dosar? Não existe tantas gotas e aqui a dose. Para a minha sala de aula, para os meus alunos, para o meu contexto, aí temos que levar em consideração, questão cultural, questão contextual. Uma coisa é uma sala de aula na África, uma outra coisa é uma sala de aula no Brasil, outra coisa nos Estados Unidos, no Canadá, em algum país do leste europeu, ou país da Europa Ocidental. Isso não existe um padrão, tá? Existem sempre levando em consideração contexto e cultura. E aí eu trago esta frase, que é curta, mas diz muito, que é estimulação com constância e paciência. Né? Então, claro, eu entendo que nós, enquanto docentes, né, podemos muitas vezes perder a paciência, ficar desestimulados, porque acho que a coisa não vai. Mas a constância e a paciência é um binômio que realmente acaba se transformando, em última análise, neurobioquimicamente, no processo de plasticidade. Né? E aí, corroborando com aquilo que o Roberto falou, não é? A questão da leitura, né? Sobretudo a leitura com mais de uma pessoa, ele mostrou um experimento ali, é ainda uma das melhores formas de aprendizado, porque ela ativa muitas áreas cerebrais simultaneamente. Exercício físico, gente, a gente sabe, tem muitos e muitos trabalhos, inclusive grupos brasileiros, mostrando, né, exercício físico e questão da melhora cognitiva em todas as idades, desde a idade mais tênue, crianças, até a questão dos idosos, que a gente está hoje com um olhar bem lançado para essa faixa etária, porque cada vez mais temos idosos, né? Sono, eu falei uma pincelada sobre o sono, né? Então, o que acontece com o nosso cérebro enquanto a gente dorme?
Então, sim, a gente sonha, mas em última análise acontece uma questão, um processo de faxina, tá? Usando uma palavra muito coloquial. O cérebro tem um metabolismo muito alto, então ele gera uma série, né, de, digamos assim, substâncias que depois têm que ser retiradas de cena, né? Então, durante o sono, esse processo, né, vamos chamar assim, entre aspas, de limpeza, ele é extremamente ativo. E isso colabora muito para a questão do quê? Da consolidação da memória. Então, o sono, ele já está mais que também estudado isso, né? Tanto uma boa noite de sono, quanto sonecas após um período de estudo. Né? Estudei, aí vou dar uma dormidinha, estou cansado, no dia 10, 15 minutos. Faz toda a diferença, né? Em todas as idades. A questão, gente, cada vez mais, e hoje está se falando muito nisso, né? De ter, então, uma mente aberta, né, para a questão da diversidade, né? Não só a diversidade étnica, a diversidade de gênero, a diversidade de idades, né? Então, a aproximação entre as gerações, né? Que às vezes faz, aquele ali é velho, enfim, ou não, aquele ali é muito criança. Não, então, eu acho que essa foto aí, eu gosto muito dela porque ela me remete muito a isso, né? Tem mãos provavelmente femininas, masculinas, a gente não sabe todas as diversidades de gêneros que podem ter aí, mas tem mãos mais jovens, mãos mais de idosos, mas ela, digamos, simboliza esta questão, né? Então, isso, sobretudo, inclusive, de novo, voltando, o que o mercado quer hoje, né? O mercado quer diversidade, porque através digamos assim, da vivência da diversidade, a gente consegue um processo criativo muito maior. Eu acho que, não sei se todos vocês assistiram O Estagiário, aquele filme, eu gosto de dar dicas de filme. Se não assistiram, fica aí a dica, já é um filme de alguns anos. Ele traz muito essa questão, especialmente da diversidade entre as idades aí. Bom, eu não vou falar de ciência e aprendizagem, eu vou dar só uma pincelada para dizer que existe, né? Existe um trabalho que foi traduzido, que está lá no site da Rede Ciência para a Educação, foi traduzido entre a equipe de tradução estava o Roberto, que é um trabalho que mostra praticamente 6 práticas, né, pedagógicas que podem, então, melhorar, ou, digamos assim, aprimorar o processo de aprendizagem, né? Então, que foram testadas cientificamente. Então, naquela primeira fala que o Roberto trouxe, a foto ali da ponte Rio-Niterói, né, que, digamos, a medicina, a ponte está completa, e na educação a ponte ainda está em construção. Bom, esse talvez seja mais um vão aí que a gente está construindo, né? Quando a gente utiliza, muitas dessas práticas pedagógicas, eu tenho certeza que todos nós utilizamos já em sala de aula, mas sem talvez ter um embasamento mais científico, né? Então fica a dica aí, se vocês quiserem procurar práticas baseadas em comprovação científica, né? Eu estou terminando. Aqui eu trouxe dicas, né? Quem quiser também se aprofundar, são alguns livros, né? O Cérebro Aprendiz é de autoria do Roberto, né? Ele fala basicamente do processo de neuroplasticidade e educação, uma linguagem bastante próxima daquilo que é a sala de aula, né? Depois, esse Plasticidade Cerebral e Aprendizagem é de um grupo, né? Eu conheço a professora Nilda, né? É uma médica aqui de Porto Alegre, já aposentada do Clínicas, né? Que se dedica ainda, né? À questão da neurologia, enfim, um olhar bastante voltado para a criança. Esse outro aqui, Cérebro e Educação Infantil, é bem legal esse livro também, tá? Inclusive, ele tem atividades e tarefas que a gente pode utilizar. E esse aqui já é um clássico, né, na nossa área de neurociência e educação, né, da Leonor e do professor Ramon Consensa, que no último seminário que a gente fez na FURG, ele fez a palestra de abertura, né? Foi bem bacana. Então, fica aí algumas dicas, não é? Esse aqui não se esgota tudo, né? Mas algumas dicas para quem quiser saber mais, digamos assim. E é isso, né, gente? A gente tem, assim, um cérebro para cuidar, que é o nosso, e de tantos outros enquanto docente que a gente acaba influenciando, né? Eu tenho aí mais de 35 anos de docência,
E quantos ex-alunos vêm até hoje, né, me procurar, inclusive para questões pessoais, por quê? Muito além daquilo que é a disciplina que a gente ministra, né, é o vínculo. E cada vez mais eu estou, né, já sabia isso, mas mais acreditando, primeiro o vínculo, depois a técnica. Então, esse vínculo pessoal, esse processo empático, né, que realmente desencadeia um processo de neuroplasticidade, ele faz parte da docência. E o cérebro realmente se modifica, né, a gente já viu, tem outros livros também mostrando, com a questão de as habilidades socioemocionais. É que hoje não temos tempo para falar nisso, mas é toda uma outra área que está sendo muito, muito, muito estudada no processo de educação. Tá? Bom, para quem quiser algum contato meu, de repente pode fazer um print de tela, tem aqui, né, os meus contatos, eu tenho um site pessoal, né, que tem ali minha trajetória, e no meu Instagram, eu, uma vez por semana, pelo menos, eu escrevo alguma coisa, dou alguma dica de livro, né, via de regra relacionada à questão de neurociência e educação. A gente está aí com 11 minutos pelo meu relógio para terminar, um pouquinho menos. Se tiver alguma pergunta, Pamela, é contigo. Dani, muito obrigada. Foi excelente te ouvir nesse final de tarde de quarta-feira e passar por tantos temas importantes, né, da neurociência aplicada à educação. A gente tem sim algumas perguntas, eu vou tentar organizar elas para trazer aqui para o nosso bate-papo. Teve um momento da tua fala que tu falou no hipocampo, né, e a Rogéria, que está aqui conosco, perguntou se o hipocampo tem função de limpeza. Eu acho que ela relacionou talvez com a função que tu comentaste, né? Uma das funções do sono é aquele Sim, processo que a gente chama de limpeza, né? Que é a eliminação sim. das toxinas, né? Produtos de metabolismo celular durante o dia. Então, como que é o nome da pessoa que fez a A pergunta? Rogéria. Rogério, é o seguinte, não, o hipocampo ele não tem a função de limpeza. Tá? O hipocampo ele tem uma função extremamente importante de processar a entrada da informação. Então, como te disse, a gente recebe as informações através dos nossos órgãos sensoriais. E existe uma confluência, o córtex entorrinal, que vai levando aquelas informações, elas são processadas no hipocampo. E aí, dependendo da relevância dessas informações, quando eu digo relevância, o que é relevância? Conteúdo emocional com o qual elas vêm, né, carregadas, digamos assim, elas vão, então, serem armazenadas em alguma rede neural. A gente sabe que o hipocampo ele tem um papel muito importante no processamento inicial da memória, né? Depois, as memórias, elas normalmente ficam em redes neurais fora do hipocampo. No entanto, o hipocampo, ele é extremamente importante para o quê? Para o início de processamento de memória. E também para o processo de evocação. Estou te falando de uma forma muito simplista, mas o hipocampo, sem hipocampo, a gente, infelizmente, não tem memória. Perfeito, Dani. Eu vou agrupar aqui, tem várias Sim, perguntas, eu vou agrupar algumas que estão relacionadas. A Luana, ela pergunta como pensar na educação contemporânea, a importância da memória no processo de aprendizagem segundo a neurociência, desmistificando a decoreba, a repetição na sala de aula. Parece que a memória foi posta na fogueira pelo histórico do ensino tradicional, e como que a gente pode repensar isso hoje? Nessa mesma linha, a Ana Paula pergunta como o uso de tecnologias tem contribuído ou prejudicado as questões da memória relacionadas ao aprendizado. então, assim, ó, eu acho que a primeira pergunta ali, ela está muito relacionada à questão da decoreba, né? Então, assim, bom, algumas coisas eu vou, assim, dizer para vocês. É interessante, né, a gente fazer até um processo de repetição, 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 e que aquilo passa a ser automático. Vamos pegar, assim, tabuada, né? Se cada vez, digamos que eu não tenho uma calculadora perto, hoje, normalmente a gente tem no celular, eu tenho, né? Mas se eu não soubesse, né, toda vez eu teria que fazer todo um raciocínio, eu ia chegar lá, para fazer uma operação simples, né? Então, assim, aí é um aprendizado através do quê? Da repetição, né? Então, isso, dentro daquelas práticas da ciência da aprendizagem, está ali a repetição também.
né? Só que, claro, é diferente de eu estudar história, por exemplo, me lembro que, eu tinha que estudar a data tal, aconteceu isso, né? Hoje, o que se está se voltando o olhar? Para a contação de história, que tem um nome até bonito agora, que é o tal do storytelling. O que é o storytelling? É a contação de história. Então, a forma como tu passa o conteúdo, né, que é uma forma mais aprazível de, digamos assim, reter aquele conteúdo. Sim, tem determinadas coisas que, quanto mais a gente repetir, elas deixam de estar naquela questão, eu vou ter que pensar para saber. Não, porque ela já está em nível subcortical, então eu tenho uma resposta rápida, né? Mas isso não só para a questão de conteúdo. Vamos pensar assim, um atleta. Ele vai repetir inúmeras vezes determinado movimento, determinado passo, para que, no momento que ele estiver dançando, no momento que ele estiver jogando, ele não vai pensar, agora eu tenho que botar o pé assim, assim, assim. Não, ele vai fazer. Então, assim, hoje, para onde está se virando a educação? A questão, aproximação com a realidade, né? Com aquilo que vivemos em casa, com aquilo que vivemos na sociedade. Por quê? Por isso que nos dá uma outra dinâmica, nos deixa mais aprazível. Então, não sei se respondi a tua pergunta. Mas algumas coisas, Acredito por que sim, repetição, né, Dani? talvez seja interessante. E existe muito, eu noto, quando a gente começa a discutir esses temas em neuroeducação, que na neurociência básica, né, lá no laboratório, para nós o conceito de memória é muito claro que ele está relativo à possibilidade de armazenar informações e recuperar no futuro, enquanto na Sim, educação o memorizar está muito junto com o decorar, né? E não sim, é exatamente isso, né? exatamente. A gente tem essa questão da prática do lembrar. O nome dessa prática da ciência da aprendizagem é prática do lembrar. Que se pode fazer, por exemplo, acabei a aula. Gente, o que a gente viu hoje mesmo? Aí tu faz uma prática do lembrar imediatamente depois. Aquela memória não está consolidada ainda. Na próxima aula, gente, vocês lembram o que a gente viu na aula passada? Joga uma palavra, joga, sabe? Aí o que acontece? Tu retoma aquilo. Isso é prática do lembrar. Agora que tu trouxeste a prática do lembrar, eu vou trazer uma outra pergunta da Islara, que traz também algumas técnicas de aprendizagem, né? Ela disse que gostaria de saber mais sobre esse esquema, sobre as ciências da aprendizagem, e pergunta o que seria dupla decodificação e espaçamento na prática pedagógica. Não sei se Então, tu tá... sim, o espaçamento é o seguinte, por exemplo, vou ver determinado assunto hoje, não sei qual é a tua matéria que tu dás aula, mas, enfim, né, tu vai ver um tema, uma temática hoje, né? Aí, na próxima aula, né, tu vai ver uma outra, né? Então, tu dá um espaço entre uma, e o espaçamento está muito relacionado com a intercalação, tá? Porque tu dá um espaço, mas aqui no meio tu bota uma outra coisa, então, espaçamento e intercalação, eles conversam muito, né? Daqui a pouco vai outra coisa, daqui a pouco tu chama esse primeiro conteúdo aqui, para quê? Para que tu não fique só fazendo uma coisa, e aí depois tu não vê mais durante todo o mês, durante todo o semestre. Então, espaça e intercala com outros, né? E a dupla codificação é quando tu tem um esquema, por exemplo, um neurônio, tá? Tu tem um desenho no neurônio, aí tu bota uma setinha, aí tu bota núcleo, ou tu bota axônio. Então, tu codifica duplamente, com desenho e com palavras. Esquemas, de modo geral, são dupla codificação. Não sei Perfeito, se, é assim, Dani. que a gente tem pouco tempo, né? Não posso me aprofundar muito, mas é Claro. isso aí. Inclusive por isso eu vou trazer a última pergunta, Pois que é. é uma pergunta que veio lá do YouTube do Leonardo, e ele pergunta que abordagens podem ser consideradas ou sugeridas em relação à neuroplasticidade em adultos jovens ou idosos. Eu acho que ele quer dizer para induzir a neuroplasticidade ou Sim. facilitar a neuroplasticidade. Então, claro que dependendo eu sempre levo em consideração a questão contextual, né? Em adultos jovens, dependendo do contexto que ele vive, dependendo de como está a sua saúde mental, que hoje em dia, sempre deveria ter levado em consideração, mas mais ainda hoje a gente está voltado para esse olhar, né? Bom, aí dependendo, uma das práticas muito simples que se pode fazer em casa, né, é a leitura.
A leitura é uma das práticas que mais se faz neuroplasticidade, porque tu ativa a questão grafemas, fonemas, significado de palavras, a abstração, né? Porque quando tu está lendo, tu está pensando em alguma coisa, né? Depois pode fazer a questão do relembrar aquela leitura, né? Isso tanto em idosos quanto adultos jovens. Em idosos tem uma série de outras práticas que pode fazer, né? Para quê? Para que se reduza a perda cognitiva, porque a perda cognitiva faz parte, né? A gente vai perdendo cognição ao longo da vida. Só que hoje tem todo um olhar voltado para este grupo de indivíduos. Por quê? Porque cada vez temos mais pessoas idosas. Então, quanto mais qualidade de vida e independência essas pessoas tiverem, melhor. Eu não tenho tempo agora de te responder exatamente que práticas posso fazer. Dani, muito obrigada. Tu vai estar aqui Vou conosco estar assim, vou ainda, ficar aqui na né? sala. Depois tu pode dar uma olhadinha ali no nosso chat e ver todos os elogios que o pessoal está Tá, joia. trazendo para a aula maravilhosa. Então, Uhum. mais uma vez, muito obrigada pela tua Obrigada a vocês aí. contribuição. A gente vai encerrar essa primeira aula e lembrando que em seguida lá no YouTube a gente inicia a transmissão da nossa próxima aula. Muito obrigada a todos e a todas pela participação, pela presença, em especial a Dani que está conosco aqui hoje.